Oi todo mundo, vamos de 8 de março hoje, afinal de contas hoje é segunda-feira, 8 de março de 2021, o Dia Internacional das Mulheres. Vocês já repararam que o Dia Internacional das Mulheres envolve uma grande mobilização de debates? A TV fala disso, Instagram, Facebook, a gente encontra um monte de material sobre o tema das mulheres na sociedade, mas mesmo assim, mesmo com todo esse esforço, vamos dizer assim, né, da mídia, o 8 de março é a data menos comercial que existe. Aqui envolve fazer menos comida, comprar menos presente e mesmo com o esforço, né, vamos dizer assim, da imprensa em falar sobre a feminilidade, em presentear as mulheres, mesmo com isso, ainda de todas as datas que a gente tem, é a que menos envolve o consumo. Vamos entender um pouco isso e falar um pouco das origens do 8 que eu tinha prometido para vocês. Lembra disso? Vamos lá. Bom, as origens do 8, elas são muito variadas. E por que elas são muito variadas? Porque o 8 de março tem uma história muito parecida com o 1º de maio, sabe? Ele é fruto da própria história, né? É fruto das próprias disputas colocadas para as mulheres, né? Ao longo desses 100 anos e um pouquinho mais que isso. Mas é importante frisar aqui uma coisa: as origens do 8 de março não determinam seu sentido. Isso quer dizer o quê? Que é um troço histórico, que muda com o tempo, né? Que o sentido do 8 de março também muda com a passagem do tempo. A história das origens do 8 é uma história das mulheres que lutaram por direito mesmo, das trabalhadoras, né? Mas elas nem sempre aparecem, porque são mulheres pobres, trabalhadoras, são mulheres comuns, anônimas, e o que a gente gosta mesmo é de mulher acima da média, excepcional. Aí a gente conta a história delas. Mas as mulheres comuns raramente aparecem, né, na história e também na hora da gente pensar as origens do 8. Um dos mitos mais contados sobre o 8 de março foi a história de um incêndio de uma fábrica que teria acontecido em 1857 em Nova York. Essa é a história trágica, né, de que as mulheres fizeram uma greve contra as péssimas condições de trabalho, foram presas lá dentro, e aí algumas se mataram por conta do incêndio, e aí o sangue delas escorreu, enfim. É uma história trágica, teria acontecido em 1857, e é uma história que conta como que as mulheres são mártires, né, do próprio sistema. Mas, na verdade, a gente tem... Na história, né, da celebração do Dia Internacional das Mulheres, a gente tem uma série de datas, né? Desde que o capitalismo começou, desde 1850, quando as mulheres entraram junto com os homens também, né, no mercado de trabalho, dentro dessa lógica de intensa exploração, sem regulação da jornada, com baixos salários, com tudo isso, a data, né, do 8 de março foi celebrada em vários dias diferentes, e preferencialmente aos domingos, que essa é um ponto parecido com o 1º de maio, porque era o dia que a maioria das pessoas não estava necessariamente no trabalho. Mas aí tem algumas coisas que são marcantes nessa história das origens. Em 1908, as americanas que estavam lutando por direito ao voto dentro do Comitê do Sufrágio sugeriram a necessidade de um dia fixo, justamente para poder pensar nessa internacionalização do movimento, que elas já achavam importante mesmo sendo das americanas, né? Em 1909, as socialistas americanas trataram desse assunto de novo, e curioso, né? As socialistas americanas, trabalhadoras, fizeram uma reunião enorme no Carnegie Hall, em Nova York, sabe? Quer dizer, é outra coisa que ninguém conta, né? Como é que você tem uma história da esquerda, de socialistas, de mulheres trabalhadoras, inclusive nos Estados Unidos, né? Em 1918, as comunistas decidem pela memória da greve de 1917 como o Dia Internacional das Mulheres, né, que teria sido aquela greve das trabalhadoras em Petrogrado, que deu origem ao processo revolucionário na Rússia. Esse processo revolucionário foi destampado mesmo dias depois por elas, né, pelas mulheres, e dias depois o czar foi deposto. Então começou o processo revolucionário de fato, e os comunistas decidiram pelo 8 de março, então, como sendo essa data fixa, né, e internacional para lembrar as pobres, as trabalhadoras e a luta por direitos. Mas da onde vem esse mito das mulheres da fábrica Triângulo de 1857, como isso sendo a origem do 8 de março? Bom, duas historiadoras francesas acharam meio que a origem do mito, sabe? Elas perceberam que havia sido escrito uma legenda em 1955
para uma matéria, enfim, determinada, e que nessa legenda se argumentava de que aquilo teria sido a origem, aquele evento, né, de muitas mulheres, aquele massacre das mulheres teria sido a origem do 8 de março, porque também era muito interessante dizer que o 8 de março teve origem muito anterior ao bolchevismo, já que essa legenda foi escrita em 1955, no auge da Guerra Fria. Então vocês percebem que tratar das origens do 8 de março não é tratar do seu verdadeiro sentido, mas tratar dos tantos de aspectos históricos que tem e que transformam com o tempo, que está contido na luta das mulheres, né? Bom, então, para dizer isso, para finalizar, porque eu acho que já está ficando muito grande, é bom a gente lembrar que é uma das datas menos comerciais e menos consumistas de todas. É uma data, é uma celebração que tem muita relação com as mulheres pobres que lutam pela vida. Desde 1975, uma curiosidade, a data de 8 de março era feriado nacional na União Soviética até 1867. Hoje em dia parece que não é feriado em quase mais nenhum dos países. Mas em 1975, o Dia Internacional das Mulheres ganhou o aval da ONU, né? Quer dizer, foi um dia que a internacionalização proposta lá no começo do século ganhou esse aval de paz, né, vamos dizer assim, de um consenso internacional, mas desde então é importante frisar, o 8 de março também continua em disputa, em dois sentidos. De um lado, a gente percebe que muitos grupos, mídia, etc., insistem em tratar de uma certa ideia de feminilidade no 8 de março, que foi uma coisa que a Simone de Beauvoir, lá em 49, já falou que essa é a verdadeira prisão das mulheres, né? Além do trabalho doméstico, essa é a verdadeira prisão das mulheres, essa feminilidade, essa ideia criada do que é ser mulher. E em contrapartida, a gente tem um outro grupo de pessoas que luta por direitos e ainda com base naquele internacionalismo do começo do século XX. A luta por direitos tem sido muito importante no Brasil, tem sido fundamental na luta pela vida, porque a gente sabe que sem hospitais, sem vaga de hospital, sem leito, sem escola, sem creche, boa parte do trabalho doméstico, né, de cuidados, é feito pelas mulheres. Então, lutar por direitos como previdência, como mais emprego, igualdade salarial e tudo que envolve mesmo, né, o mundo da autonomia econômica e da renda, é um caminho importantíssimo para o feminismo e para a autonomia das mulheres. Seguiremos então assim até que todas sejamos livres. Bom 8 de março e de lutas para todo mundo.